As histórias têm formas. Dentre as possibilidades para visualizar a forma da história, a gente tem um gráfico com 2 eixos. Em um eixo horizontal, ele mede a duração da história e ele mostra as coisas do início ao fim. O outro eixo, o eixo vertical, mostra a variação entre boa sorte e a má sorte do protagonista. Colocando em termos bem simples, a boa sorte é tudo aquilo que está relacionado à saúde, à riqueza, ao amor, à felicidade. E a má sorte é o oposto disso, a pobreza, a saúde ruim, problemas amorosos e afetivos e a tristeza. Algumas histórias têm formas muito comuns. E tudo indica que poucas formas resumem a maioria das histórias. Dentre as formas mais comuns, nós temos o personagem no buraco. Nesse tipo de história, as coisas funcionam assim. Tudo começa muito bem, mas aí vem um problema e isso leva a sorte lá para baixo. O problema encontra uma solução e as coisas acabam terminando melhores do que elas começaram. Outra forma de história bem comum é chamada de garoto encontra garota, que é um nome bem descritivo. Esse tipo de gráfico começa bem na média, alcança as alturas quando o casal se conhece, acontece um problema, vai lá no fundo do poço e termina nas alturas quando eles fazem as pazes e vivem felizes para sempre. O gráfico estilo Cinderela também é bem comum. A personagem começa bem abaixo da média, bem miserável, triste, sozinha. As coisas gradualmente vão melhorando até que acontece um pico de boa sorte e o gráfico vai lá nas alturas. Acontece algum problema e aí ele cai de novo para baixo da média, mas não tão para baixo quando as coisas começaram. Esse problema se resolve e ele termina lá nas alturas e a personagem vive infinitamente feliz. Tem também as histórias kafkianas, as histórias pessimistas, na qual o personagem começa para baixo, deprimido, miserável, vivendo uma vida que não tem nenhum sentido e termina a história transformado em uma barata ou afogado num poço de burocracia. Eu imagino que você, como eu, também achou que esses gráficos são uma forma muito interessante de visualizar a forma das histórias, mas eu preciso confessar que quando a gente está falando de estudo da literatura e teoria narrativa, esses gráficos eles têm muito pouco valor. Esses gráficos não servem para quase nada. E o único motivo pelo qual essa teoria chegou até mim é porque o autor dos gráficos calhou de ser Kurt Vonnegut, um dos autores mais interessantes do século XX. Kurt Vonnegut pensou sobre a forma das histórias na sua dissertação de mestrado em antropologia, intitulada Sobre a flutuação entre o bem e o mal em contos simples. Vonnegut considerava que essa dissertação dele foi a contribuição mais linda que ele fez para a cultura. A ideia da dissertação é que histórias têm formas que podem ser desenhadas num papel quadriculado e que o formato das histórias de uma sociedade é tão interessante quanto os formatos de seus potes ou de suas pontas de lanças. E essa dissertação brilhante dele, que ele tinha tanto orgulho, foi unanimamente reprovada pela banca. O texto da dissertação não sobreviveu ao tempo, e o que eu apresentei aqui é um resumo do resumo que ele fez na autobiografia dele, Palm Sunday. De acordo com Vonnegut, a dissertação foi reprovada porque ela era muito simples e parecia divertida demais. E por mais que a dissertação realmente pareça muito divertida e interessante, eu consigo, para ser sincera, pensar em alguns motivos pelos quais essa dissertação não seria aprovada. O primeiro problema é o escopo. Qual é o escopo que ele pretendia analisar? Todas as histórias? Que histórias são essas? E mesmo assim, qual o tamanho desse corpus para que ele fosse suficientemente relevante e trouxesse algum tipo de contribuição? É um escopo que não parece fazer nenhum sentido para uma pesquisa de mestrado, que tem que ser uma coisa mais simples, mais pé no chão. Além disso, a abordagem formalista do Kurt Vonnegut, ela parece muito descontextualizada. Eu tenho certeza que as ideias dele seriam muito mais bem recebidas se ele tivesse nascido umas décadas antes e tivesse estudando literatura na Rússia. Mas o final dessa história é feliz, porque o Kurt Vonnegut recebeu o título de mestre em antropologia da Universidade de Chicago, que tinha rejeitado a dissertação dele de forma unânime, porque a universidade reconheceu que Cama de Gato, um dos romances que ele escreveu, era uma contribuição valiosa para a antropologia cultural. E deu a ele, enfim, o título de mestre, 25 anos depois. Para colocar a cereja no bolo,
Em 2016, um grupo de pesquisadores resolve testar na prática as ideias do Kurt Vonnegut. E aí eles pegam vários textos do projeto Gutenberg e tentam fazer gráficos de computador, e tudo isso é muito mais complicado e cheio de computação e matemática do que eu saberia explicar para você, mas enfim, o resultado é que eles descobrem que esses gráficos que o Kurt Vonnegut desenhou, eles na verdade são muito precisos em descrever a maior parte das formas que as histórias fazem mesmo. Kurt Vonnegut especulava mesmo que esses gráficos poderiam ser traçados por um computador. E quando eu vejo ele falando sobre essa ideia dele, eu tenho certeza que ele ficaria muito feliz de ver essa hipótese ter sido testada. Então funciona assim. A história do mestrado do Vonnegut começa na média, como um aluno medíocre, um aluno normal. Chega bem nas alturas, quando ele consegue ter uma dissertação, escrever a dissertação na qual ele se sente orgulhoso. E aí vai pro fundo do poço, quando a dissertação é unanimemente reprovada pela banca, e chega de novo às alturas, quando ele recebe o título de mestre 25 anos depois, e mais ainda quando ele tem essa teoria testada por alunos de computação. Curiosamente, a forma da história do mestrado de Kurt Vonnegut pode ser encaixada naquele gráfico que a gente já falou aqui, do garoto que encontra a garota. Mas no caso, o garoto é o Kurt Vonnegut e a garota é o título de mestre em antropologia. E por que eu tô dizendo isso? Porque, na verdade, eu acho que a maior contribuição desses gráficos do Vonnegut são para fazer a gente pensar sobre as formas das nossas vidas. E mais especificamente, sobre como a forma das nossas vidas é tão diferente da forma das histórias com as quais a gente está todo mundo tão acostumado. Vonnegut foi um escritor, e enquanto escritor, ele reorganizava a vida. Ele reimaginava a própria biografia e trazia de volta amigos e familiares que ele tinha perdido de forma trágica ou infortuna. Kurt Vonnegut parecia fazer um esforço deliberado para tirar qualquer glamour relacionado à vida do escritor de ficção. Ele se referia à escrita como um vício tão fatal quanto o álcool ou as apostas. E ele dizia que o vício dos escritores era fazer arranjos idiosincráticos em linhas horizontais com tinta, em uma superfície feita de madeira branqueada e alisada, combinando 26 símbolos fonéticos, 10 números e cerca de 8 sinais de pontuação. Nem gênio inspirado, nem trabalhador esforçado. O escritor, para Kurt Vonnegut, é um viciado em ordem que tenta suprir o seu vício da melhor forma que pode. Vonnegut, enquanto escritor, pensava nos autores enquanto viciados. E eu, enquanto consumidora de histórias, faço esse vídeo para propor que nós, que somos consumidores de histórias, também somos viciados. Nós que emendamos um livro atrás de outro e maratonamos série atrás de série. Somos viciados na forma dessas histórias, cronometradas e certinhas e que variam entre pontos altos como montanhas e pontos baixos como desfiladeiros. Somos viciados em narrativas que, ao mesmo tempo que ajudam a gente a dar sentido nas nossas próprias vidas, criam expectativas irreais a respeito de ordem e arranjo de acontecimentos. As expectativas de um viciado em histórias a respeito da própria vida precisam ser alinhadas e balanceadas. Nós não vivemos uma narrativa milimetricamente cronometrada, cheia de altos e baixos escritas por um autor. A gente até consegue selecionar e narrativizar algumas partes das nossas vidas. Foi o que eu fiz, por exemplo, com o mestrado do Vonnegut. Mas não dá pra gente pegar as nossas vidas no começo ao fim e esperar que elas criem uma forma linda de um gráfico de uma narrativa ficcional. Não dá pra gente fazer um gráfico coerente, cheio de altos e baixos, que tenha a exata duração da nossa vida. Os nossos pontos altos, infelizmente, nunca serão o viver feliz para sempre. Mas a parte boa é que os pontos baixos também, eles não costumam chegar a ser uma órfã, abandonada, que é criada por uma madrasta com suas 2 filhas terríveis e cruéis. Normalmente, a linha das nossas vidas fica mais ou menos ali, no meio do gráfico. Se você fosse fazer um gráfico do seu dia de hoje, o ponto alto talvez seria quando você chegou no ponto de ônibus exatamente junto com o ônibus, e o ponto baixo quando você molhou a meia numa poça em frente ao trabalho. O meu possivelmente também seria mais ou menos assim, um gráfico que fica ali, na média. Nossas vidas são narrativas desorganizadas, e as narrativas muitas vezes servem como formas de compreender as nossas vidas. Viciados em histórias que esperam da vida um gráfico.
Eu entendo vocês. Nossos gráficos jamais serão tão interessantes quanto as formas das histórias que a gente lê. Mas vai ficar tudo bem se a gente aceitar que as nossas vidas não são histórias bem escritas. A vida é caos e marasmo, recheada de boas histórias.